Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para o podcast 2107, episódio 12. Estou aqui com o meu convidado. E é assim, né? Ao vivo, em casa e com família e tudo. Então, por isso, não se estranhe se você ver uma criança aqui no meu colo, meu filho, o Heitor. Mas de qualquer forma a gente vai fazer aqui o compromisso. Toda quinta-feira, 2107, eu firmo o compromisso de estar aqui com vocês, tirando dúvidas, principalmente, falando sobre alguns temas importantes. E hoje é muito curioso, porque algo que nós percebemos aqui, que é algo que eu percebi que é interessante, é que chegaram dúvidas tanto dos nossos alunos, quanto de dúvidas, né, das pessoas que estão no nosso... na nossa comunidade do Telegram, que eu chamo de Preparatório Estratégia Digital, que é onde realmente a gente vai começar a postar aulas, inclusive na semana que vem já vai ter aulas lá interessantes para vocês. Então, eles normalmente mandam algumas dúvidas por lá. E eu achei interessante, poxa, ao invés de pegar um tema aqui e tudo, vou responder essas dúvidas ao vivo, porque, por exemplo, minha raiz educacional, né, minha formação, eu sou professor, né, fui professor há muito tempo, sou professor ainda, me considero professor, logicamente que meu alunado, digamos assim, mudou, vamos colocar assim, e normalmente uma das estratégias metodológicas que eu usava enquanto professor é responder as dúvidas dos alunos, tá bom? Vai lá, filho, vai lá com a mãe. Era responder as dúvidas dos alunos. Depois você volta aqui para encerrar, tá bom? Vai dar tchau. Então vamos lá, pessoal. Então assim, eu respondia dúvidas dos alunos durante as aulas. Alguns me permitiam falar o nome, outros não, mas enfim. Por quê? Porque às vezes nós temos dúvidas, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de todo mundo ali. Então, eu comecei a perceber que essa era uma estratégia metodológica muito poderosa e o que é interessante, porque despertava, né, um interesse de outras pessoas que estavam ali meio que adormecidas ou ali falando pouco e tal. Então, por exemplo, quando eu era aluno, eu era um dos alunos assim que eu observava bastante. Tendia a ser tímido assim para perguntava só quando realmente estava doendo muita dúvida, né? Então, por exemplo, quando algumas pessoas perguntavam, eu achava o máximo, tá? Então, a gente está fazendo, de certa forma, uma transição aqui do quadro, né, 2107, que é justamente para isso, responder as dúvidas dos usuários. E caso você queira falar comigo ao vivo, caso você tenha alguma dúvida, manda aqui que a gente ou conversa ao vivo, ou vou te responder aqui durante a nossa live, tá bom? Então vamos lá. Eu selecionei aqui 3 perguntas que a gente vai explorar muito bem aqui nesse episódio 12, tá? Então, assim... quando essas dúvidas chegaram, elas renderam tanto insights quanto processos criativos nas nossas aulas. Para você que não sabe, a gente tem turmas da mentoria do Porto e turmas do Infinity, que são nossos grupos de mentoria. E toda quarta-feira, né, uma vez por quinzena, nós temos uma aula ao vivo com o grupo. E lá eu coloco algumas aulas interessantes, algumas estratégias, algo que a gente está aplicando de novo, ou algo que eles precisam fortalecer a raiz, né? A raiz do negócio deles. E a primeira pergunta que veio ontem foi muito curiosa, em relação a bônus. Por exemplo, você que de certa forma tem um negócio digital, para você que já consumiu alguma coisa no mundo digital, você já deve ter percebido que um curso, enfim, qualquer outra coisa que se vê no digital, ele tem um bônus, né? E a pergunta é o seguinte, Bruno, esse bônus, eu preciso falar o que é esse bônus, eu preciso descrever o que é esse bônus, ou eu posso dizer que o bônus é segredo, que o bônus é secreto? E essa foi a pergunta que chegou e eu vou responder para vocês aqui. É o seguinte, muitas ocasiões, quando o bônus ele é muito bem trabalhado, ele chama mais atenção do que o próprio produto. É muito louco isso. Eu particularmente já comprei alguns cursos, alguma coisa assim que, cara, me chamou mais atenção o bônus. Então lembro que tinha um que ele dava em teoria, né? O bônus era uma câmera, uma webcam aqui para colocar no notebook. Cara, eu achei aquilo fantástico. Eu confesso, na época que eu olhei mais para a webcam do que para o processo como um todo.
todo ali, tudo que eu ia ganhar de mentoria e tal. Mas olha como é interessante, né? Então eu altamente recomendo que você use bônus, né, nos seus produtos digitais. Logicamente que esse bônus ele tem que ser algo valioso, mas Bruno, eu tô começando, eu não tenho como entregar um webcam pessoal, o que eu entrego? Aí você pode entregar tanto algum conteúdo extra seu, ou, por exemplo, um momento com expert, né? Uns 5, 10 minutos aí de mentoria para as pessoas, ou de certa forma conceder condição especial para o amigo ou amiga dessa pessoa, para ela indicar mais pessoas para você, e aí ela ganha uma condição especial no próximo mês, ou de certa forma você pode preparar um e-book para ela, uma videoaula exclusiva, ou uma série de áudios exclusiva, tá? Ou de certa forma identificar qual a dor que ela tem e de certa forma, se você conseguir garantir, proporcionar a solução dessa dor, né? E o que é dor no digital? É tudo aquilo que leva o cliente a comprar algo de você. O cliente ele tem necessidade, tá? Todos nós, enquanto consumidores, nós temos certas necessidades. Por exemplo, chegou um ponto que eu precisava aprimorar aqui os equipamentos, então eu tive necessidade de ter um microfone e tal, uma iluminação. Então percebe que isso são necessidades e elas vão aumentando, elas vão ampliando à medida que o tempo vai passando. Então por isso que você que é empresário, você que tem um negócio digital, começa a mapear quais são as necessidades do teu público, né? Quais são as necessidades do teu avatar. Uma vez que você faz isso, você tende a ampliar o teu leque de produtos, a ser mais assertivo, a ser mais específico na hora de ofertar. E algo que eu falo muito isso desde de 2017, quando a gente começou como um todo, é que você precisa ser altamente específico na venda. Porque o futuro das vendas é a especificidade. O futuro das vendas é você atender as pessoas de maneira específica, personalizada. As pessoas hoje elas gostam de citarem o nome delas, gostam de um ótimo atendimento, gostam de, por exemplo, se você errou como empresário, né, no processo ali, que você peça desculpa e que você, de certa forma, dê atenção para essa pessoa. Hoje a gente tende a não gostar de atendimentos superficiais, mecanizados, né, aquele atendimento que, poxa, a gente sabe que, às vezes, né, vou falar que às vezes tem locais que a gente vai e consome que parece que eles são meio que obrigados, né? Parece que é obrigação nossa consumir, na verdade não. Ou seja, hoje nós caminhamos muito para essa questão do encantamento, né? Não só o financeiro. Algo que eu ensino muito para os alunos é o seguinte: em um processo de negociação, o mais valioso não é o dinheiro não, tá? O mais valioso é o seu produto. Então, uma vez que você sabe negociar muito bem, você, de certa forma, com vários gatilhos mentais, você consegue de certa forma transpor essa ideia para os futuros clientes de vocês, tá bom? Então sempre que você for fazer uma negociação, cara, o financeiro não é o mais importante ali, mas o mais importante é o seu produto, o seu serviço, o que você vende ali, tá bom? Então, outra pergunta sobre bônus. Bruno, se eu posso dizer que meu bônus é secreto, é segredo, e aí uma vez que ele compra, esse bônus eu revelo se é o segredo, se é secreto e tal? Eu costumo dizer o seguinte: se você falar que o bônus é secreto, se você falar que o bônus é segredo, você já acionou um gatilho aí da curiosidade, certo? E tudo aquilo que de certa forma gera, né, o sentimento da curiosidade, ele vai te gerar uma ansiedade. Ele vai gerar no cliente uma sensação de, poxa, eu quero saber logo o que é. Ou seja, pode até colocar, mas esse bônus secreto, esse bônus segredo aí, tem que ser muito valioso para o cliente. E olha que interessante, em algumas das nossas aulas eu ensino para o pessoal o seguinte: normalmente a gente pensa que às vezes tem cliente que adora certas coisas, assim, vai dar valor para um smartphone, enfim, para alguma coisa, né, de alto valor. Nem sempre, tá? Em muitas ocasiões você precisa entender o que teu cliente gosta. Por exemplo, eu tenho alunos aqui tem um aluno especificamente que ele gosta muito de tênis. Então, é curioso, porque quando eu vou atendê-lo, quando eu vou conversar com ele, eu particularmente gosto muito de futebol.
Então, para conversar com ele, para eu conectar com ele, quando eu dou exemplos de futebol, a gente não encaixa muito ali. Então, o que eu precisei aprender também? Pelo menos o básico ali de tênis eu acabei gostando, né? Pelo menos da teoria. Me falta a prática. Então, olha como é interessante. Se eu fosse, de certa forma, dar um bônus para esse meu aluno, não teria que ser nada especificamente de outra coisa que não seja tênis, né? Tênis ele ia gostar bastante, tenderia a gostar bastante. Seja ali uma raquete, né, de tênis, seja ali uma biografia de algum tenista famoso, ou seja, né, algum curso online que ensine técnicas ali específicas de como jogar tênis. Então, olha como é interessante, né? Quanto mais você conhece ali para quem você está vendendo, você começa a personalizar a sua oferta. E esse, pessoal, é o grande desafio das empresas como um todo. É a personalização do atendimento. Porque nós, consumidores, nós estamos cada vez mais críticos, nós estamos cada vez mais criteriosos, nós estamos cada vez mais... nós selecionamos a empresa que nós queremos comprar. Um exemplo é o seguinte: quando você percebe que uma empresa deslizou com um posicionamento social, ou com uma opinião contrária, ou de certa forma ela não teve um posicionamento social, o que acontece? Ela arranha a imagem da empresa, né? Arranha a imagem dessa, e quer seja grande, pequena, média, arranha. E aí, por isso que hoje as empresas, a gente recomenda que elas tenham um comitê, um setor de gestão de crise, né? Porque todos nós somos passíveis disso, né? A gente tem altos e baixos, e nós também podemos passar por esse processo de crise, de algum deslize, alguma coisa nesse sentido. E uma vez que você tem esse setor, você consegue entender essa transição de imagem, tá? É curioso, porque eu vou até mostrar para vocês aqui, fazer propaganda. Esse é um livro meu livro de cabeceira, digamos assim, ó. Os 8 P's do Marketing Digital. Tem lá quase 900 páginas aí, e eu gosto de ler com muito critério e tal, não sou um cara apressado para ler, não. E assim, é interessante porque o Conrado, ele dá um conceito muito interessante. Hoje, com o advento da internet, né, ela de fato rompeu nossa vida, assim, né? Você imagina uma vida sem internet? É muito louco, né? Praticamente nós não imaginamos. E uma vez que a internet chegou, né, nas nossas vidas, ela criou, de certa forma, um conceito diferente para as empresas. Por exemplo, se eu, de certa forma, sou empresário da marca, vou dar o nome aqui, Bloquinho de Notas. O nome da minha empresa é Bloquinho de Notas. E eu lanço essa empresa nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube, podcast. Você já parou para pensar que você não tem controle do que as pessoas falam sobre a sua empresa? Você não controla o que as pessoas falam, não tem como controlar. Por quê? Porque a internet, as pessoas ouvem, as pessoas leem, e elas vão ter interpretação de como lhe convém, né, sobre os fatos. Mas o que você consegue fazer? Você consegue monitorar. Então, para você que tem uma empresa, para você que, de certa forma, pensa em ter uma empresa, um negócio digital, é muito importante você estar atento ao que as pessoas falam do seu negócio. Normalmente, ou as pessoas falam muito bem, e aí geralmente posta ali no Stories e marca ali a tua empresa e tal, ou pode acontecer que falem muito mal e também vão marcar você, né? Principalmente ali, e vai sair marcando, espalhando para todo mundo. Então, olha como é interessante. Uma vez que você não tem controle sobre o que as pessoas falam, sobre a sua empresa, você precisa ter um setor ali de uma gestão de crise, porque pode ser que ocorra, tá? E às vezes, para quem tem colaborador, às vezes não é nem você ali, né, o mantenedor como um todo, né, o gestor, mas às vezes pode ser um deslize de um colaborador, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então é importante você ter essa clareza e esse direcionamento também, tá bom? A segunda pergunta, pessoal, que me chegou foi o seguinte: Bruno, como é que eu uso o gatilho mental da urgência, tá? E normalmente eu costumo explicar gatilhos, né? O que é gatilho mental? Tudo aquilo que nos leva para alguma ação. Então, no caso de vendas, leva o meu cliente a fazer ação de compra, ou fazer ação de entrar numa comunidade do Telegram, ou curtir uma página, ou se inscrever no canal, enfim, alguma coisa que você queira que ele faça, né? Então, a pergunta chegou assim: Bruno, como é que eu faço para aplicar o gatilho mental da urgência? Pessoal, a urgência é o seguinte: normalmente ela é muito utilizada em processos de lançamento de vendas, né? Por exemplo, você tem um produto e você vai lançá-lo. E em lançamento é o seguinte:
Normalmente nós trabalhamos muito com escassez. O que é escassez? Por exemplo, ele está aberto hoje, dia 28, e vai fechar dia 31. Então, dia 31 realmente vai fechar, tá? E o gatilho da urgência, se eu fosse fechar no domingo, por exemplo, né, o meu carrinho, como nós chamamos, eu iria colocar ele no domingo, que era o último dia. E que você precisa fechar com extrema urgência, que eu não sei quando é que vai abrir. E se eu abrir de novo vai ser mais caro, ou vai perder a condição especial, vai perder o bônus, enfim. Eu estou colocando certas urgências. E é curioso, porque é o seguinte, o meu nicho e o nicho da maioria dos meus alunos, ele não é de certa forma um nicho de extrema necessidade para as pessoas, né? Por exemplo, como alimentação, como, né, em contrapartida saúde, essa questão toda. Mas, na verdade, o meu nicho ele é educacional. E o nicho educacional ele é interessante porque ele é necessário. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele tem necessidade ele gosta de aprender coisas. Ele gosta de evoluir. Em contrapartida, tem uma parte do nosso cérebro, mais ou menos aqui, que ele é um carinha meio que, cara, eu gosto de preguiça, eu gosto de ficar aqui de boa e tal, eu gosto de acordar ali sem despertador, gosto de dormir o horário que eu quiser, enfim. Ele é a criança interna, digamos assim, né? E tem esse conflito muito louco aqui. Por isso que quando eu começo a mentorar alguém, eu mostro para ele que ele tem que pagar um imposto. E esse imposto chama-se imposto no digital, ou seja, o tempo. Você vai precisar de tempo para produzir seus conteúdos, para aprender a usar algum aplicativo, tanto de edição de imagem ou de vídeo. Vai ter que, para você, né, que quer ser o expert, para você que quer aparecer ali, você vai ter que aprender, de certa forma, a fazer stories, live, vai ter que, de certa forma, se relacionar com o público, e isso tudo leva tempo, tá bom? A forma como eu faço live hoje é diferente da forma que eu faço em 2017. Porque treino, experiência, treino e tudo mais. Então, você vai precisar pagar isso daí também, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Para você começar a empreender, não é nem tanto o produto ainda, é o teu mental que você tem que entender como é que funciona o empreender digitalmente. E uma vez que você usa esse gatilho da urgência, o que é interessante? Você começa a comunicar para o teu cliente que a tua solução é prioridade. Então, por isso que em muitas ocasiões o nosso trabalho, né, como nosso nicho aqui, é fazer com que a nossa solução seja mais importante para ele do que, enfim, outro investimento. É lógico, aqui eu não tenho o objetivo de manipular ninguém. Aqui eu sou muito claro, eu não trabalho com pessoas imediatistas, eu não trabalho com quem quer resultado daqui a 30 dias, eu não prometo nada do tipo pirâmide, nada de errado com pirâmide, mas esse não é o meu negócio, né? Eu não trabalho assim com aquela questão de investir o X e daqui a 15 dias vai ter Y. Na verdade, eu primeiro trabalho a questão da base. Primeiro eu quero trabalhar muito fortemente a tua base, né? A tua base do teu negócio, que é produto, que é conteúdo, que é, de certa forma, você entender a rotina de um empresário, que é, de certa forma, você saber vender, negociar, saber se relacionar também, né? Enfim, isso primeiramente que eu trabalho, tá? Então, depois você começa a colher o resultado. E fechando aqui a segunda pergunta sobre urgência, é assim que você usa, e ela é poderosíssima para comunicar ao cliente que você vai, de certa forma, tornar a tua solução mais importante do que qualquer outra ação que ele possa fazer ali, o que ele tem para fazer. Tá? Eu altamente recomendo que você use urgência. Dá para usar urgência tanto em lançamento quanto produto perpétuo também, né? A venda perpétua, já falei disso em algum dos podcasts anteriores, é justamente quando você tem produtos ali que eles estão disponíveis ali a qualquer momento e tal, mas você pode aplicar alguma urgência nele, pode aplicar ali uma escassez, por exemplo, olha, o meu e-book está aqui, ele custa X, mas eu estou liberando uma aula exclusiva sobre os 10 gatilhos mentais que sempre funcionam com o cliente, um exemplo. Só que essa aula ela vai estar disponível até o dia 30 de maio. Depois não vai ter mais. Então, você adquirindo e-book ganha essa aula exclusiva, tá? Então, olha como é interessante usar o gatilho da urgência ali misturado com a escassez, e funciona muito bem, tá bom? A terceira pergunta é o seguinte: Bruno, Porto, né? Vocês me chamam de Porto. Porto, eu fiz meu lançamento, tá dando super certo, e eu fechei na sexta-feira. Quando foi na segunda, teve uma pessoa me procurando querendo entrar, só que eu falei que já estava fechado. E na segunda teve outra, e na segunda teve outra, assim vai.
que eu faço? Eu abro o carrinho de novo, eu digo não para essa pessoa e ela vai para outro lugar, enfim, o que eu faço, né? Já aconteceu isso comigo, inclusive. Emocionalmente, eu gostaria de abrir o carrinho tanto para ajudar a pessoa quanto para ser remunerado e tal, mas aqui vem um detalhe, tá? E a grande sacada para você. Tudo aquilo que você promete no digital, ele precisa ser altamente cumprido. Do contrário, você vai perder um fator que ele é primordial para a saúde do seu negócio, chamada integridade. Como assim, Bruno? Eventualmente, se eu, de certa forma, faço uma promessa para vocês e eu não cumpro essa promessa, o que vai acontecer? Eu posso até pedir desculpa ali e tal, tudo bem, beleza. Mas se eu faço isso de novo, e de novo, e de novo, o que eu vou perdendo? A minha credibilidade. Eu vou perdendo ali o meu senso de integridade. É algo que quando nós falamos em negociação, né, citando aqui negociação, que eu gosto muito dessa praia, é o seguinte: quando você está negociando com alguém, qualquer coisa, nem sempre né, transação financeira, o que é mais importante na negociação é a sua palavra, é a sua promessa. Então, se você falou alguma coisa, cumpra. Por isso que é interessante você dominar muito bem e saber muito bem qual é a promessa que você está fazendo. Porque uma vez que você prometeu, você precisa cumprir. Falando nisso, incitando essa questão, né, da pessoa que procurou depois ali tudo, a minha recomendação é o seguinte: que você cumpra a sua promessa. Do contrário, vai acontecer de você perder o seu superpoder de integridade, né? E outro ponto interessante é o seguinte: existe certas técnicas, né, que você pode aplicar no teu negócio. Por exemplo, vocês já pararam para pensar que todos nós aí, boa parte da sociedade, enfim, como todo, ela de certa forma deseja e almeja certas coisas. Por exemplo, o carro próprio, a casa própria, algumas pessoas casamento, algumas pessoas família, né, filhos, enfim. E normalmente nós nos preparamos para esse evento. Nós temos uma longa jornada para chegar a esse ponto, né? Por exemplo, para casamento, o casamento em si, né, da festa como um todo, né? Tem todo um preparo, desde reuniões ali com noiva, desde elaboração dos chás, né, dos chás tradicionais, a lista de convidados, talvez seja um tempo ali bem específico, né, que o casal se dedica bastante para não deixar ninguém de fora, né, e tudo mais. O orçamento do casamento, a roupa, a maquiagem, o fotógrafo, o local, o padre, enfim, uma representação ali religiosa, cartório, quem vai levar o quê, quem vai ser o padrinho. Olha, gente, eu tô falando aqui, ó, dá para fazer uma live inteira de como preparar um casamento. Mas o fato é o seguinte: percebe o quanto nós nos preparamos para tal coisa, para X coisa? Então, o que isso tem a ver com lançamento? O que isso tem a ver com produto digital? Começa a perceber que é mais valioso para o teu negócio fazer com que as pessoas se preparem para usar o teu produto ou um certo serviço, um certo, né, tipo de infoproduto que você criou. Por quê? Porque isso gera expectativa. Isso gera expectativa, gera valorização do teu produto, gera autoridade para o teu produto, gera, de certa forma, comprometimento. Por exemplo, não é interessante para o meu negócio quando vem uma pessoa, e nada de errado com ela, mas para mim não é interessante quando vem uma pessoa que não quer, de certa forma, adotar as estratégias que a gente está, de certa forma, dando o caminho. A gente não tem o hábito de criar nada para a pessoa, a gente mostra os caminhos, a gente prepara as ferramentas, a gente treina, né? Mas o trabalho em si de vender pela pessoa nós não fazemos, nós não somos um conceito de agência, tá? E hora que procuram bastante a gente, mas o meu trabalho é puramente educacional. Então, isso não é interessante para mim. Então, o que é interessante? Que a pessoa se prepare para comprar o meu produto, que a pessoa veja o valor daquilo, que a pessoa veja o quão esforço ela teve para obter aquilo. Por quê? Eu estou vendendo, eu quero também o comprometimento dela.
Então, dependendo do teu nicho de mercado, se você vende com serviço, se você vende serviço, e assim, serve para tudo, para ensino de língua, para academia, para contabilidade, para, enfim, qualquer coisa na área educacional, é importante você, de certa forma, ter pessoas ali comprometidas. Quer um exemplo? Existem escolas, pessoal, mais ali voltadas para o ensino particular, enfim, de escolas particulares, que elas têm um nicho de mercado muito interessante. Elas são preparatórias para o vestibular e tudo. E nessa escola, eles são altamente requisitados e procurados. E aquele aluno que não se encaixa, aquele aluno que de certa forma não está focado ali nos índices e tudo mais, o que a escola faz? Ela pede, né, convida esse aluno para sair e chama, porque a lista de espera dela até é enorme. Então olha como ela usa, né, esse gatilho da autoridade muito bem. Então você pode fazer isso com o seu negócio. Bruno, eu estou do início, como é que eu vou tornar escasso o negócio? A minha sugestão: cria 2 produtos. Um produto você deixa perpétuo e o outro você coloca escassez e coloca ele critérios, pré-requisitos. Por exemplo, para você entrar na faculdade, você tem pré-requisitos, né? Faculdade pública, por exemplo. Para você, de certa forma, ser um aluno de mestrado em alguma instituição, dependendo do caso, você tem requisitos também para cumprir. Então, coloca isso no teu infoproduto, coloca isso na tua mentoria, alguma coisa nesse sentido, porque as pessoas vão se preparar para comprar, não só financeiramente, mas mentalmente. É questão de energia, de produtividade, de esforço, tá? Então, olha como isso é interessante, olha como isso valoriza o teu produto, olha como você comunica para o teu cliente que o mais importante ali não é o financeiro, não, o mais importante ali é a ajuda que você quer prestar, de certa forma, a metodologia que você quer servir, de certa forma, a comunicar para ele que a tua solução é única. Por isso que assim, normalmente quando um infoprodutor ele começa, né, enfim, uma pessoa que vende algo no digital, ela de certa forma começa vendendo ali o segmento. Por exemplo, no início eu vendia gestão de carreira coaching de gestão de carreira. E depois foi cair a ficha para mim. Cara, o mercado é muito grande, nada de errado, mas para mim eu era pequeno. Então, como é que eu vou vender esse negócio aqui para um monte de gigante aí que tem e-mail marketing, está na TV e tal? E aí eu comecei a criar nome de produtos. Então, eu lembro que já tive carreira certa, já tive vendas criativas e tal. São nomes de produtos que eu criei que eu me tornei diferente. Eu comecei a comunicar para as pessoas que têm um nome diferente. Hoje, né, nossa metodologia chama-se estratégia digital. Então, é uma metodologia única que eu ensino. E uma metodologia de passo a passo que dá resultado, como tem os nossos alunos aí replicando e aplicando e colhendo muitos resultados, e do qual eu de certa forma consigo me diferenciar no mercado. E nada de errado, pessoal, com outras metodologias, mas olha como é interessante. Uma vez que você coloca o nome para o teu produto, uma vez que você personaliza, né, e comunica isso para o público como um todo, isso te torna tanto um único, e olha que interessante, isso te torna de certa forma uma autoridade. Você de certa forma tem uma metodologia, tem um método, enfim, tem algo diferenciado no mercado. Então, para o iniciante, né, para faixa branca, que eu já fui assim, nada de errado, viu? Eu acho super você honrar a sua história, você de certa forma entender que são níveis, são passo a passo. Normalmente quando em um jogo de videogame a gente não começa ali da última fase, não sei que você tenha hackeado ali alguma coisa, mas é sempre aquela questão, né, da primeira fase, segunda, terceira, e na sua primeira fase eventualmente você vai começar sem um nome de produto, mas depois de um tempo eu super recomendo que você construa um nome de produto, um nome de método, né, nem que seja o seu nome inicialmente. Por exemplo, quando eu decidi mudar o formato dos nossos atendimentos, eu fiquei, cara, como é que vai ser o nome desse negócio? Aí eu pensei, eu quero trabalhar com mentoria. E de quem vai ser essa mentoria? Vai ser do Porto, porque é meu sobrenome. E na verdade, porque a maioria dos meus alunos, e quando eu fazia muita palestra em presencial, a galera não me chamava muito de Bruno, não, era mais Porto mesmo. E aqui na minha mente ficou até interessante, porque Porto é mais ali a parte profissional e o Bruno já é a parte mais pessoal, de família. Mas é interessante porque assim, algo peculiar. Nesse nosso contexto de sociedade, internet e tudo, nós somos a empresa, né?
É algo que eu trabalhei muito na minha mente, que é assim, eu sou a minha empresa sou eu. Então, quando alguém conhece a Porto, né? Hoje ela já mudou de nome, enfim, hoje é Porto Insight Digital. Quando alguém conhece a nossa empresa, ela automaticamente me conhece. E quando ela automaticamente me conhece, ela conhece a empresa. Por quê? Porque eu trabalho esse conceito muito forte comigo. Eu tenho de certa forma imposto que eu pago com certeza. Um deles é a minha privacidade. Um deles é, de certa forma, alguns momentos que eu podia estar com a minha família, como agora, né? Vocês viram, eu estou aqui comigo. Mas não, eu estou aqui, né, cumprindo um compromisso que eu firmei com vocês, com a audiência como um todo. Então, existem, né, pagamentos, não só ali de imposto, ali fiz, mas existe pagamento digital. Uma vez que você entende isso, e eu super recomendo que você trabalhe muito o seu mental nesse aspecto, você começa a entender que o empreendedorismo digital, pessoal, não é somente guerra e, de certa forma, disputa de produtos ou serviços, mas ela principalmente é uma batalha interna mental. Como assim, Porto? Tem momentos em que eu preciso acordar super cedo para produzir alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho outras coisas para produzir também. E às vezes eu acordo e não estou afim de acordar, eu quero esticar ali e tudo mais. Ou, pô, não estou afim de gravar e tal, não sei o que, estou cansado, enfim, normal. E aí vem essa batalha interna. Então, algo que eu falo muito, a falência de um negócio digital, ela não começa no externo, não. Ela começa na tua mente. A falência de um empresário começa na mente, na sua mente. Então, por isso que eu altamente recomendo que você se autoconheça, que você entenda de mindset, que você entenda e aprenda a incentivar seus colaboradores. Nem sempre é culpa da sua equipe. Às vezes é uma questão de posicionamento, uma questão da forma como você está comunicando. Então, por isso que, por exemplo, no programa Infinity, né, que são os meus alunos mais avançados, digamos assim, aqueles que já estão há mais tempo conosco, já não pensam tanto no faturamento, mas pensam em qualidade de vida, a gente está trabalhando fortemente com eles gestão empresarial, gestão financeira e gestão empresarial, para que eles aprendam a gerir o seu negócio, para que eles aprendam de certa forma, a entender o que se chama uma gestão colaborativa, ou seja, aquela mudança, né, do chefe para o líder, né? É interessante que eles sejam líderes, é interessante que eles não tenham aquela visão de alto, muito pelo contrário, que eles contagiem os colaboradores, que eles sejam incentivadores, que eles são, de certa forma, semelhantes e principalmente que todo projeto grandioso, pessoal, ninguém faz sozinho. Não existe isso, você vai precisar de alguém. Tá? Então, se você colocou na cabeça, cara, eu quero ser um mega empresário, eu quero vender muito minha solução, pensa também que você vai precisar de pessoas, tá? Para editar teus vídeos, editar tua imagem, para eventualmente fazer teu setor de cobrança ali, né? Fazer teus atendimentos ali quando o cliente chega e tudo, gravar teus vídeos, enfim, te ajudar a vender, vai ter que ter um RH e tal, mas é interessante você perceber que você vai precisar de pessoas. E de onde que eu tirei isso, pessoal? Nada relacionado aqui à crença, nada disso, mas é apenas um exemplo de um contexto que eu trago para cá. Existe um cara muito famoso que passou aqui pela Terra, né? E ele não tinha live, ele não tinha seguidor aqui no Instagram, YouTube, nada disso. Ele não tinha nada disso, nem internet tinha. E nem tinha essa questão de divisão eu vou falar com o ensino médio, eu vou falar com o pessoal de faculdade. Ele não usava microfone, ele não tinha iluminação, nada disso. E ele veio aqui para a Terra e propagou a mensagem dele, e nós falamos dela até hoje, tanto que esse cara foi responsável por dividir a história, né, antes e depois dele. E olha que curioso, ele poderia muito bem ter feito tudo sozinho, poderia, né, pelo poder que ele tinha, né, pelo título que ele tinha, mas o que ele fez? Ele chamou 12 pessoas. E ele chamou as 12 pessoas mais gabaritadas da sociedade? Em teoria, não. Ele chamou pessoas específicas, pessoas que tinham
pequenos poderes que se exploraram, que se explodiram depois, né? Ele conseguiu enxergar ali, né, no contexto ali, o maior poder que eles tinham ali foi explorando, ele foi encorajando essas pessoas, ele foi trazendo ensinamentos para essas pessoas. E olha que curioso, ele não era um cara de impor nada. Muito pelo contrário, ele é um cara que às vezes quando precisava ficar em silêncio ele ficava, ele é um cara que às vezes quando precisava moderar o tom de voz ele moderava, e é um cara também que ensinava muito por exemplos, né? Dava muito ali parábolas e tal. Então olha como é interessante, né? Se esse carinha ali que veio para cá e não teve nada de rede social, nada desse contexto, fez o que fez, e fez com o poder que fez, e olha qual foi essa cara dele, chamou pessoas. Ele chamou um grupo de 12, começou com 12, né? Depois foi proliferando ali e tudo mais. Então, se ele fez essa estratégia, por que nós, não, meros mortais, a gente não pode fazer também? De se relacionar, de ter uma equipe, de proliferar, né? Evita ao máximo aquela questão do individualismo, tá? Esse individualismo é perigoso. O principal concorrente que você tem que vencer é a tua mente, tá? Não é o teu concorrente do lado, não. Tanto que hoje até postei um vídeo relacionado à concorrência, que é justamente isso. Às vezes, quando eu olhar para a concorrência, mais me trazia mal do que bem. Então, hoje às vezes eu nem sigo de verdade, gente, meu concorrente aqui local e tal, não sigo, não sei nem estão falando e de verdade nem quero saber, porque não está fazendo bem. Então olha como é interessante, tá? Se você colocou na sua mente, e hoje ensinei isso na mentoria para os nossos alunos, fulano, o que você quer? Qual é o teu grande objetivo? Faz um desenho assim mental, sabe? Desenha assim mesmo, para um pouquinho, fecha os olhos e imagine como é que você quer a tua vida, cara. Quero assim assado, quero trabalhar em casa, quero ser reconhecido por isso, X, Y, Z. E, cara, a tua vida vai ter que ser... o teu caminho vai ter que construir para isso. Como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Eu aprendi isso com o Jerônimo Temer, né? Acho o exemplo dele bem bacana. Como se fosse o quebra-cabeça da tua vida ideal. Então, à medida que você vai caminhando, são peças que você vai montando, né, ali a tua imagem mental do quebra-cabeça. Então, uma vez que você sabe o que quer, você aprende a dizer não para as propostas que vão te surgir. E, pessoal, propostas surgem todo dia, em todo santo momento. Às vezes eu tinha momentos que eu tendia a fazer mais parceria, eu tendia a fazer permuta. Hoje é algo quase que zero que a gente faz aqui, porque mudou o modelo de negócio, não é algo mais tão vital assim que eu enxergo, pelo menos agora, né? Pode ser que a gente mude, mas olha como é interessante, né? Uma vez que você sabe o que quer, você começa a perceber e falar não com categoria, com autenticidade, porque o nosso cérebro ele gasta uma energia gigantesca quando nós ficamos na indecisão. Então é muito curioso, né? Quando você tem várias opções, a nossa tendência é o quê? Demorar a decidir, né? Mas quando a gente tem poucas opções ou somente uma opção, né? Aí realmente nós decidimos muito rápido. Ó, a Sâmia falando. Vou seguir essa dica, isso é verdade, fica assim às vezes. E é curioso porque quando nós temos várias opções, a gente fica se remoendo, né? Poxa, se eu tivesse ido para aquela ali, ia ser assim assado. Se eu não tivesse casado, seria assim. Se eu tivesse comprado o carro preto e não vermelho, ia ser assim. Mas, cara, percebe como e isso gera uma energia muito grande mental, você acaba cansando. Então, algo que, se vocês me permitem dar o conselho, seria honra a sua história, honra a trajetória que você está seguindo. E, assim, foca realmente nesse quadro mental que você quer. Você quer ter o sonho de ser um palestrante internacional. Então, mova a sua vida para que te leve a esse objetivo de palestrante internacional, que você vai precisar. Dicas de oratória, treinamento de mindset, talvez coaching, treinamento de vendas, porque palestrante tem que vender também, talvez escrita, aprimorar copy, vai ter que aprender a fazer gestão de empresa, enfim, uma série de situações. E olha como é interessante, você já tem teu desenho planejado, então é muito importante você, de certa forma, saber o que você quer, ok, pessoal? Então é o seguinte, estamos chegando aqui ao final do episódio 12, como eu falei, o Porto 2107 está passando por uma reformulação. A ideia é eu trazer aqui dúvidas, né,
dos nossos alunos e de vocês também, que vocês me mandam aí no Telegram, no direct, tudo no WhatsApp. E caso você queira falar comigo ao vivo, caso você queira bater um papo, que eu chamo de mentoria gratuita. Bruno, você dá mentoria gratuita? Dou no 2107. Clica aqui na solicitação e a gente troca uma ideia ao vivo, né? E assim, quando que vai ter de novo? Toda quinta-feira, 2107, estou por aqui, a não ser que aconteça alguma coisa muito de catástrofe ou alguma coisa muito louca aqui enfim, do nosso lado aqui, eu não faço, mas se eu não for fazer na quinta, eu faço no outro dia, mas eu mantenho um compromisso. E olha que dica interessante para o teu negócio. Lembra que eu falei, cumpra a palavra, cumpra a sua promessa? É importante também você ser comprometido com o seu negócio. Por quê? É curioso, sabe? Normalmente, agora eu vou falar de concorrência. Normalmente, quando a gente pensa em mercado, o empresário, boa parte, nada de errado, mas ele pensa em economizar energia. Ele quer, de certa forma, desfrutar e tal, nada de errado com isso. No entanto, é curioso porque nós pensamos o seguinte: eu só vou entregar para quem me paga, eu só vou entregar mais para quem me paga. Então é curioso porque quem está de fora acha que o Infinity e o Mentoria do Porto é assim: a Mentoria do Porto é entrega média, o Infinity é entrega maior. Na verdade não, o Infinity ele tem outros benefícios, a Mentoria também tem outros benefícios. Então a entrega é praticamente proporcional para o gratuito, para MP e para o Infinity. Mas qual que é a diferença? É porque na Mentoria do Porto e Infinity eu literalmente pego na sua mão e eu vou fazer junto com você. Eu vou olhar as tuas cópias, eu vou fazer a análise do teu faturamento, eu vou te atender individualmente, eu vou de certa forma te dar uns puxões de orelha, como é importante. Eu vou citar aqui o Bruno Rodrigues, é muito legal, que às vezes quando termina as nossas mentorias, ele vai lá e, pô, cara, peguei uma pedrada aqui, peguei uma surra do Porto, mas é isso mesmo, cara, eu tava precisando e agora eu vou fazer, porque, pô, tudo que o cara faz realmente é isso. E aí o Gustavo também fala, né, outro no aluno do Infinity, pô, cara, foi uma surra de metralhadora de conteúdo, mas tô aqui zonzo, mas é isso. Então, qual que é a função? Às vezes eu preciso, né, fazer meu trabalho de mentor. O meu trabalho de mentor é fazer com que o cara produza. É lógico, tem momentos que o cara não travou ali, a energia dele está baixa. E lógico, eu não sou irresponsável de ficar cobrando metas dele nesse sentido. O que eu recomendo? Descanse, dá uma pausa, se reinventa, enfim. Ainda mais com essa situação toda que ocorreu, né? Teve muitas pessoas que sofreram bastante com isso e é super compreensível, né? Porque é algo novo, nós estamos vivendo a história, né? Digamos assim. É curioso porque daqui a 10 anos vai ter, vão falar da gente no livro de história, né? Livro, Bruno, talvez e-book, talvez Kindle, sei lá o que, e vão falar, olha, aquela sociedade tal ficou enclausurada ali tantos meses e tal, olha que louco. Então a gente está vivendo a história, né? Então, assim, existem outros benefícios, existem outras formas de você tornar o teu negócio valioso, tá? Não só o conteúdo. E assim, a ordem do conteúdo é importante também, porque normalmente nós pensamos que o mais valioso é somente o conteúdo, mas conteúdo desorganizado, o que ele gera, pessoal? Ele vai tirar confusão. Então, para você que de certa forma empreende com mentoria, empreende com vendendo serviço, comece a estruturar uma organização de conteúdos e você pode vender isso. Eu particularmente, eu prefiro comprar curso, eu prefiro comprar um livro, ensino alguma coisa, porque eu estou comprando o quê? Organização. E outra coisa que eu estou comprando é o seguinte: eu estou comunicando para essa pessoa que eu valorizo o trabalho dela, integralmente mesmo. E é comum, pessoal, vez ou outra, ei, tem aqui esse curso gratuito, tem aqui esse curso que eu comprei no esqueminha. Aí eu, Bruno Porto, né? Eu penso, cara, vamos valorizar o trabalho da galera, vamos valorizar aí as noites mal dormidas que a gente teve. Por que eu sei disso? Porque eu já passo na pele. Quantas vezes eu tô aqui nesse meu escritório, tem uma janela aqui. Então, quantas vezes eu já vi esse sol amanhecer, né, de 4 da manhã, 5 da manhã, e quantas vezes eu já vi estar horas aqui, ficar meia-noite, 1 hora e direto, sabe? Então, porque eu quero entregar o melhor, eu quero. Às vezes a gente tá gravando e erra, às vezes tem alguma coisa que travou, faz isso aqui e para, aí não, vou fazer de novo, porque a gente quer entregar o melhor. Na aula 2 do Estratégia Digital,
Eu fiz a aula ao vivo inteira, bacana, e travou ali um negócio. Aí eu voltei, enfim, aqui que eu percebi, cara, não ficou legal. O que eu fiz? Eu gravei a aula inteira de novo e entreguei lá para eles. Por quê? Eu quero que eles tenham o meu melhor. O que é curioso, né? Porque quanto mais você se desafia, mais você se desenvolve. Então poderia muito bem falar, eu vou entregar a aula que deu aí, eu não vou ter mais tempo e tal. Mas eu sou um cara que gosta de me desafiar e eu ensino isso para eles, né? Essa questão de desafio, porque você se desenvolve. Então, para você que, de certa forma, está com receio de fazer vídeo, está com receio de começar, está com receio de vender alguma coisa, de ofertar, esse teu medo ele só vai literalmente cessar quando você fazer. É algo que o Érico fala muito bem, né? Olha para o problema, olha para o que você tem ali que está te travando e a solução está ali dentro. Então, se você tem medo de gravar vídeo, qual a solução? Grava vídeo. Se você tem medo de vender, vende. Se você tem medo de lançar teu produto, do que as pessoas vão julgar, lança o produto, né? Porque normalmente nós criamos ali ideias que talvez nem aconteçam no real, né? Então, usem essas dicas, tá? Apliquem tanto essa do bônus, tanto essa da urgência, quanto essa do lançamento mais integridade. E para você que quer falar comigo aqui ao vivo, fica ligado, toda quinta-feira você tem essa oportunidade, uma mentoria gratuita comigo, me chama aqui que a gente conversa. Lembrando que na próxima semana estão previstas aí o início do preparatório Estratégia Digital. E Bruno, o que é isso? É o seguinte... O nome do nosso método é Estratégia Digital. Hoje ele está com as inscrições fechadas. E o que eu pensei? Eu vou fazer um preparatório. Eu vou preparar as pessoas para a nossa realidade, para a nossa metodologia, o que de fato eu ensino. Então, assim, eu não vou economizar em conteúdo, não. Eu não sou desse tipo de professor. Eu não sou aquele cara que, eu vou entregar só um pouquinho aqui, quando for mais. Não, eu já estou falando de cara aqui. Meu negócio não é esse. Pô, mestre Guinela, obrigado por estar aqui, viu? Internet, mas enfim, vai ficar gravado, você pode ver depois. Muito obrigado, viu, por estar aqui conosco. Então, essas aulas elas vão ser do nível básico, tá? E por que, Bruno, que é o nível básico? Porque é o seguinte, para você aprender a estruturar uma estratégia, né, para o seu negócio, é importante você entender conceitos. E o primeiro conceito é entender como é que funciona um negócio digital, o que ele precisa ter. Outro fator é como organiza, né, a sua rotina para que o seu negócio funcione. Não basta só identificar ali o que você vai vender. Não, existe também um momento que você vai precisar, né, preparar e investir em qualidade. O terceiro passo é o seguinte, você vai ter que começar a criar um nome de produto. O quarto seria conteúdo. O quinto seria partir para ação, que é vendas. E o que eu preciso, Bruno, para vender? Será que é só colocar aqui a imagenzinha e oferta, compra aqui? Até funciona, pessoal. Isso funciona, mas a maneira que eu gosto de trabalhar são maneiras mais poderosas, são maneiras que valorizam o teu produto, que valorizam a tua história, que valorizam as horas mal dormidas que vocês tiveram. Eu, por exemplo, sou um cara que vim de realidade de transporte público, então quantas vezes eu ficava ali estudando no ônibus ali, super lotado, ou na época nem celular tinha, assim, era mais o MP3. Vocês tinham o MP3, gente? Eu tinha um MP3 assim, grandinho. E às vezes eu baixava alguns conteúdos lá para estudar e, às vezes tinha fone que não pegava de um lado, só ficava do outro. Então, cara, eu gosto que vocês honrem isso, porque a tua trajetória ela é cercada, né, de obstáculos e você as supera diariamente. E é interessante porque a gente é acostumado a ver valor na história dos outros players, nada de errado. Mas a tua história também tem muita coisa boa. A tua história também tem coisas incríveis, é importante você honrar. Então, no momento que você vende, você, de certa forma, também está colocando aquele ingrediente de todos os obstáculos que você passou para chegar até ali. Não só o financeiro, né, de pagar a formação e tal, mas desses pontos ali, né? O pneu furou, cortaram a luz de casa, cortaram a água, cortaram a internet. Já tive momentos que eu já fiz live aqui com 3G, não tinha luz aqui, é muito louco, cara. Então, esses componentes precisam ser contados, você precisa contar aí no teu produto. Por isso que, assim, o mais valioso na negociação é o teu produto, não é o financeiro, e esse é o teu trabalho, é mostrar para o cliente que ele ganha mais comprando de você do que você na transação financeira.
né? Porque, cara, ele vai se transformar, ele vai ter uma outra pegada mental, ele vai ter uma nova roupagem ali, um novo estilo de vida. Então esse é o teu trabalho, fazer com que o teu cliente perceba que o mais valioso é o teu produto, tá bom? O que eu tô querendo dizer? Valoriza o teu produto, valoriza a tua história, valoriza toda a tua jornada, valoriza as horas mal dormidas que você teve, privada com a família, enfim, valoriza isso, tá bom? Então, pessoal, esse foi o episódio 12, espero que vocês tenham gostado. Para quem, de certa forma, não está lá na comunidade, entre na comunidade do Telegram. Eu vou começar a colocar as aulas gratuitas lá do Preparatório de Estratégia Digital, muito bacana lá, de verdade. A gente está preparando com o maior carinho. E os links vão ficar lá disponíveis para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, ou se quiserem, podem assistir ao vivo comigo, que a gente vai marcar o dia e em breve a gente comunica aqui no Stories, tá bom? Então, ótimo descanso para vocês, muito obrigado e até o episódio 13 do Porto 2107. Lembrando, sábado tem podcast Mentoria do Porto, que eu chamo aqui os nossos alunos para contar um pouco como é que eles estão se desenvolvendo, que produto estão criando, e no sábado vai ter podcast Mentoria do Porto às 16h07. É um aluno da mentoria que vai falar sobre um produto bem interessante que ele criou e está surtindo muito efeito, tendo muito sucesso tanto em faturamento, quanto em autoridade, quanto já está promovendo aí o próximo lançamento. Então é curioso porque eles ficam super felizes e, cara, esse é meu presente, esse é meu troféu, né? Eu tenho uma pasta aqui no celular que eu chamo de minha sala de troféu. Eu estava até pensando em criar um destaque, né? Da sala de troféu aqui no Instagram, porque para mim, né, para mim que trabalho aqui com mentoria, qual que é o meu troféu? Não é nenhum aspecto financeiro não, mas é a transformação que a gente gera. Então eu tive até um insight, assim, tava vendo aquele filme Hit, Conselheiro Amoroso, do Will Smith, né, acho que você já deve ter visto, e tem um momento que ele tem uma parte ali da casa dele, uma despensa, que ele tem as cartinhas lá, né, olha, você ajudou a fazer isso, pessoas que, tinham baixa estima casaram, tiveram família. Eu fiquei, cara, acho que eu vou criar um desse pra mim também, a minha sala de troféus, e eu sinto um baita orgulho disso quando eu penso ali, quando eu tô desanimado, enfim, alguma coisa, eu olho pra lá e aquilo me dá um gás muito louco, porque se de certa forma eu não tivesse tomado a decisão de empreender, ou seja, me transformado, essas pessoas não teriam se transformado. Então é assim, quando você se transforma, você vai transformar outras pessoas. E isso, pessoal, não tem preço que pague a transformação das pessoas para vocês, tá bom? Então fica aí esse combustível e até a próxima quinta-feira, episódio 13.